A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos aqui falando sobre a aula de número 12, onde temos o nosso título aí, O Filho e o Espírito Santo, tá? Que nós temos aqui o texto áureo dessa lição, que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verdade e prática, a nossa lição apresenta o seguinte texto: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito revelado, que a obra redentora é trinitária. Revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Então vamos ver a leitura em classe, que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. Você pode acompanhar aí na sua lição ou pode acompanhar com a sua Bíblia. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, que diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus queridos irmãos, temos aqui 3 objetivos apresentados nesta lição. Tá? O primeiro objetivo para meditarmos um pouco neste tema aqui é mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo objetivo que a lição nos apresenta é explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. E o terceiro é destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Então, a introdução dessa lição, ela fala que o plano da salvação o plano da salvação não é uma obra isolada, tá? Mas uma ação conjunta, coordenada em perfeita harmonia pelo Pai, pelo Filho
e pelo Espírito Santo. Agora, a Escritura revela que a Trindade age inseparavelmente em favor da redenção da humanidade. Então, essa verdade, nós vemos que é uma verdade bíblica revelada aqui, não apenas a unidade trinitária, mas também a economia aqui da salvação. Isso é, a forma como cada pessoa divina age de maneira distinta, tá? Mas inseparável na obra redentora. Agora, a unidade perfeita da Trindade no plano da salvação é um testemunho de que Deus é ao mesmo tempo um só em essência e trino em pessoa, agindo com um propósito eterno, né, de amor e amor redentor, como diz Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Agora, esse capítulo mostra como o Espírito Santo participa ativamente desde a encarnação do Filho, sua obra redentora e também sua ressurreição e exaltação, como fala João 3:16, né? E também Romanos 8 e 11, Efésios 1, versículo 4 até o 7. Bem como enfatiza a resposta esperada de cada crente à obra da redenção. Então vamos para o primeiro tópico, que tem o título o Espírito e a concepção do Filho. Aqui o primeiro ponto fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Acompanha aí na sua lição. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria e lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança. E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Queridos, o anúncio do nascimento de Jesus, esse é o primeiro ponto. Aqui nós vemos que o evangelista Lucas, ele com rigor histórico e teológico, ele registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, da Galileia, para anunciar a uma jovem chamada Maria o nascimento ali do Salvador, como fala em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. Agora, a mensagem aqui, essa mensagem divina, ela rompe o silêncio dos séculos e inaugura a plenitude dos tempos. Como fala Gálatas capítulo 4, versículo 4. O anjo ali, ele declara, falando ali pelo evangelista Lucas, ele diz ali no capítulo 1, versículo 31 de Lucas: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o anúncio aqui, ele contém 3 elementos fundamentais para a doutrina da encarnação do Verbo de Deus. Primeiro, a concepção, o nascimento e a identidade da criança. Então, a concepção de Jesus foi um ato miraculoso de Deus. Paulo, ele disse que a encarnação de Cristo foi um milagre e a chamou de mistério da piedade, quando ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Mas aqui nós vemos que Maria, ela recebeu pelo poder
do Espírito Santo, cuja obra é santificar. E, portanto, santificou a Virgem para esse propósito, como fala em Lucas capítulo 1, versículo 35. Aqui nós vemos que a criança não seria concebida da maneira normal. Por quê? Porque ela não deveria compartilhar da corrupção e da contaminação comuns da natureza humana. A sua natureza aqui humana, ela deveria ser produzida desta maneira. Como era adequado que fosse, pois se uniria ali à natureza divina. Então, o nascimento de Jesus, embora precedido por uma concepção sobrenatural, como fala Mateus, capítulo 1, versículo 18, e o versículo 20, também Lucas, capítulo 1, versículo 35, ela ocorreu de forma natural, por meio do ventre de Maria, como qualquer outro parto, tá? Ainda Lucas, ele registra que, lá em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz ali, e cumpriram-se os dias, e Maria deu à luz o seu filho. Então, Paulo reforça essa realidade ao afirmar que o Filho Eterno foi nascido de mulher, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, e destacando também a sua plena humanidade. Então, assim, embora concebido milagrosamente, Jesus foi gerado, nasceu, cresceu dentro das condições normais da experiência humana. Como fala Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o anjo aqui, ele declara que o nome da criança seria Jesus. E sua identidade divina é confirmada pelo título messiânico. Lucas capítulo 1, versículo 32, ali diz, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão aqui, presta bem atenção, ela não apenas revela a filiação de Jesus aqui, mas ela apresenta-o como o herdeiro do trono de Davi, como fala em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 até o 16, e Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7. Maria aqui, ela também demonstra perplexidade, como a lição nos apresenta, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem, tá? Capítulo 1 de Lucas, versículo 34, nos dá essa prova. Agora, a esse respeito, o anjo ali lhe assegura, tá? No versículo 37 fala, para Deus nada é impossível. E ainda na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, ela, Maria, declarou, versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Queridos, no segundo ponto, nós vemos aqui o Espírito Santo como agente da concepção. Olha o que a lição nos diz aqui. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, a resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, né? A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se
a nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Então, logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será a obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo e por isso será chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos que diante da mensagem inusitada de sua gravidez, a Maria, ela indagou ao anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 34. Ela diz: como se fará isso, visto que não conheço varão? Então, essa pergunta não pode ser lida com conotação aqui de dúvidas, tá? Ou de incredulidade, mas apenas demonstra a perplexidade da Virgem acerca de como a concepção iria acontecer sem a intervenção de um homem, tá? O teólogo da Reforma, Philippe Melanchthon, endossa o que já foi afirmado, isso é, Lucas capítulo 1, versículo 35, ali diz: Deus desejou que Cristo nascesse sem uma união física de um homem e uma mulher, para que a sua concepção se realizasse sem pecado. Então a explicação que o anjo faz de como seria a concepção é singular e miraculosa, quando fala ali, né, Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ainda fala ali que o Espírito Santo, ele está vinculado à virtude do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. Então a resposta é expressa ali na forma de paralelismo sinonímico, né? Uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Então, a sombra, como já visto nessa obra, né? Ou nesta obra, diz respeito à presença de Deus. Nós lemos aqui na lição, né? Êxodo capítulo 40, versículo 35. Também reporta a nuvem que deu sombra como sinal da presença divina lá na transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 34. E também a sombra que sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Salmo 104, versículo 30. Assim, então, a sombra do Espírito, ao mesmo tempo, protege e cria, tá? Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo e por isso declara ali: a criança que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte B. E essa linguagem, lucana, né, é especialmente trinitária. O Altíssimo, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Então, no evento da Anunciação, como um incentivo da sua fé, o anjo, ele comunica a Maria da gravidez ali de Isabel, quando fala lá em Lucas capítulo 1, versículo 36, a parte A, ali nós vemos que ele fala: Isabel, tua prima, concebeu um filho e sua velhice. Então todas as mulheres estéreis da história bíblica que engravidaram de modo sobrenatural prepararam o mundo para crer no milagre da concepção, inclusive de uma virgem esperando um filho. Agora, a perplexa jovem do início da revelação angelical, após a minuciosa explicação, compreendeu o desígnio divino e não desacreditou das palavras do anjo, tá? A grande lição aqui das narrativas, né, das narrativas aqui da concepção e do nascimento de Jesus, é a afirmação de que ele é, ao mesmo tempo, Filho de Deus e Filho de Maria. Então,
desde o princípio, o Espírito Santo foi o agente da concepção no ventre da Virgem, revelando o profundo vínculo de Cristo com a terceira pessoa da Trindade, como fala em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Agora, o exemplo de Maria, assim como o de Abraão, né, ensina o crente a não vacilar diante das promessas de Deus, mas a fortalecer-se na fé, dando glória ao Senhor. Como fala em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. No terceiro ponto aqui da lição, do primeiro tópico, nós temos aqui o título, A Pureza e a Santidade do Filho. Vamos ler? O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo no grego é ágios, tá? Indica a separação do pecado e consagração ao serviço do Senhor. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo. Assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente, justo. O segundo Adão, até é errado dizer, tá? A lição está dizendo aqui segundo Adão, mas na realidade ele é o último Adão. Se nós falarmos segundo Adão, nós estaremos aí dando a entender que haverá o terceiro, haverá o quarto, haverá o quinto. Não, ele é o último Adão, tá? O último Adão. Então, o Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho, tá? Então aqui nós vemos, meus queridos, que no anúncio do anjo a Maria, uma declaração de caráter cristológico se destaca. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ali diz, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a palavra santo, como nós já vimos aqui na lição dizendo, ela vem do grego ágios, que significa separado, consagrado. E quando aplicado a Cristo, não apenas indica dedicação ao serviço divino, mas também exprime ali um atributo essencial da sua natureza, como fala Salmos 99, versículo 9. Diferente da humanidade marcada pelo pecado, aqui nós vemos que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, e, portanto, nasceu já em estado de perfeita santidade, sem qualquer mancha ou sem qualquer corrupção, como fala Hebreus capítulo 4, versículo 15. Agora, ao atribuir o título de santo ao filho desde o nascimento, o anjo não apenas descreve seu estado moral, mas confirma sua divindade intrínseca, né? Assim sendo, então, a santidade de Cristo não é adquirida, mas inerente à sua missão. Isso é, primeiro, obediência perfeita. Aqui diz, como ali, como o último Adão, né? Cristo permaneceu justo e obediente, garantindo a justificação dos que creem, como fala Romanos capítulo 5, versículo 19, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Agora, em segundo ponto, inerente à sua missão, aqui nós vemos o Cordeiro Imaculado, tá? A sua santidade o qualificou para ser o sacrifício perfeito e sem defeito, como fala 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Terceiro ponto, aqui fala sobre redentor eficaz. Pastor,
por ele ser santo, pôde oferecer-se de uma vez por todas em favor dos pecadores, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 10. Já em quarto lugar, aqui nós vemos o modelo de santificação. Assim como foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito e são conformados ali à imagem do Filho, como fala Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, do ponto de vista doutrinário, a santidade de Cristo constitui o fundamento da soteriologia cristã. Sem a santidade intrínseca, né, ali do Filho, não haveria redenção, não haveria justificação e nem santificação possíveis. Por quê? Aqui nós vemos que a doutrina da impecabilidade de Cristo afirma que, embora plenamente humano, ele esteve livre da corrupção do pecado, garantindo a eficácia de sua obra expiatória. Então, sua santidade também, ela é escatológica, porque garante a glorificação futura dos crentes, chamados ali a participar da herança incorruptível, como fala 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Em vista disso, a declaração angelical revela que Jesus nasceu santo, separado do pecado e consagrado desde a concepção pelo Espírito Santo. Então, essa santidade é atributo divino essencial, confirmando-o como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, teologicamente, ela é a base da obra redentora de Cristo, porque somente um Salvador, né, um santo, poderia ali cumprir a lei, oferecer-se como sacrifício perfeito e também conduzir os crentes à santificação. Aqui a santidade do Filho é a garantia da justificação e glorificação do salvo, bem como o paradigma, né, da vida cristã conduzida pelo Espírito. No segundo tópico, traz o título O Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro ponto fala sobre o Filho é o Verbo, o Filho é o Verbo feito carne. Vamos ver o que a lição nos apresenta? Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Agora, dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Então, aqui, ao assegurar que o Verbo se fez carne, como fala João capítulo 1, versículo 14, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, João não descreve um início ali do Logos, né, em Maria, mas a entrada do Logos, tá? O Logos eterno na história humana. O prólogo joanino demonstra a pré-existência, a divindade, a mediação criadora e a pessoalidade do Verbo, coigual com o Pai e o Espírito, quando fala ali em João capítulo 1, versículo 1 até o 3, culminando também na sua encarnação e autorrevelação com a glória do Pai, né? Lá no versículo 14 de João capítulo 1, né? Cheio de graça e de verdade.
Em termos salvífico, a encarnação é o modo pelo qual Deus realiza a redenção. Em termos trinitário, ela manifesta a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a encarnação ocorre, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, tá? Então, o Filho eterno, nascido de mulher, assume a humanidade sem cessar de ser Deus. Então, aqui se firma a união hipostática. Uma pessoa, o Filho, duas naturezas, divina e humana, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, tá? Então, assim, a encarnação não implica ali redução da divindade do Filho, mas assunção da natureza humana. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, tá? Significa, então, que Cristo submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas ela manteve a sua essência divina, como fala João capítulo 5, versículo 19. Então aqui o Filho, né, ele esvaziou-se. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6-8. Não de seus atributos, mas de suas prerrogativas e do status de glória, assumindo forma de servo e limites humanos, tipo fome, cansaço, dor, tristeza e alegria. E permanecendo plenamente Deus, tá? Aqui, a respeito desse assunto, nós vemos que em Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Pelo contrário, abriu mão apenas do exercício independente dos atributos divinos. Quando olhamos o pastor Antônio Gilberto, ele ressalta que ao humanizar-se, Cristo não deixou de ser divino, porque os seus atributos exclusivos da deidade foram manifestos por ele entre os homens. Então, a doutrina da encarnação explica que, embora possuísse em si mesmo todos os atributos divinos, Cristo optou em não usá-los de forma independente, vivendo cheio do Espírito Santo, né? Vivendo cheio do Espírito. Como fala Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, João 5 e 19 e Atos capítulo 10, versículo 38. Aqui também implica dizer que, ao assumir a natureza humana, ele escolheu viver em dependência do Pai no poder do Espírito, tá? Então, ele exerceu seu ministério com o conhecimento íntimo de que o poder divino habitava nele, tá? Sabia que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Então, dessa forma, a encarnação foi operada pelo Espírito Santo, como fala Mateus capítulo 1, versículo 20, e Lucas capítulo 1, versículo 35. Ali, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. No segundo ponto, aqui temos o título: O Espírito capacita o Filho. Olha só o que a lição diz aqui, ó. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo verdadeiro cristão.
Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo, né? Então, aqui o Espírito capacita o Filho. A encarnação do Verbo, que diz lá em João capítulo 1, versículo 14, ali revela não apenas a união das naturezas divinas e humana em Cristo, mas também a maneira pela qual ele viveu. Então, embora fosse plenamente Deus, Jesus escolheu agir como verdadeiro homem. Então, aqui nós vemos que as Escrituras, elas revelam que o seu ministério terreno foi marcado pela ação do Espírito Santo, tá? Ainda esclarecendo que o poder exercido por ele é atribuído, tá? Quando fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, ali diz a capacitação que Jesus recebeu do Espírito Santo. Então o próprio Senhor Jesus reconhece ser ungido pelo Espírito de Deus para anunciar boas novas, para curar, para libertar e ali os cativos e oprimidos, como ele diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Então a missão de Jesus, portanto, ela foi conduzida sob a unção e capacitação do Espírito Santo. E primeiro, a cada palavra proferida, Cristo falava as palavras de Deus, porque o Espírito lhe fora dado ali, sem medida, como diz João capítulo 3, versículo 34. Logo, cada ensino tinha autoridade divina, mas comunicado ali por meio da unção do Espírito. No segundo ponto, também a cada milagre realizado, tá? Então, capacitação do Espírito Santo, a cada palavra proferida, a cada milagre realizado sob a medida do Espírito. Ali Lucas capítulo 5, versículo 17, ali diz, o poder do Senhor estava com ele para curar. Terceiro ponto, também a cada demônio expulso, tá? Então, pela ação direta do Espírito, os espíritos malignos eram exorcizados, eram repreendidos, eram expulsos, tá? Como diz Lucas capítulo 11, versículo 20, pelo dedo de Deus. No quarto ponto, também, o Espírito Santo ali capacitava a cada perdão ministrado. Então, ele ali concedido no ministério de sua autoridade, ungida pelo Espírito, como diz Lucas capítulo 5, versículo 24. A capacitação de Jesus pelo Espírito tem profundas implicações doutrinárias. Primeiro, cristológicas. Quando nós olhamos na encarnação, Cristo assumiu a natureza humana e escolheu depender do Espírito, revelando a obediência final, como diz ali, obediência filial, né? Como fala Filipenses capítulo 2, versículo 8. Também temos aqui as implicações doutrinárias na pneumatologia, né? Na pneumatológica, tá? Que diz aqui, ó, o Espírito é o agente central na vida de Cristo, desde a concepção, Lucas capítulo 1, versículo 35, também no batismo, Lucas capítulo 3, versículo 22, e a tentação, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Também nos milagres, em Atos capítulo 10, versículo 38, até a ressurreição, lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Então, temos aqui pneumatológicas, né? Algumas implicações doutrinárias que precisa ter bastante ali profundidade para poder aí estar entendendo. Agora, na soteriológica, nas doutrinas soteriológicas, nós vemos aqui o sacrifício vicário de Cristo é realizado em comunhão com o Espírito, como fala Tito capítulo 3, versículo 5 ao 6, e Hebreus capítulo 9, versículo 14, tá? Em quarto lugar, aqui também eclesiológicas, tá? Referente à igreja. Aqui, assim como Jesus viveu e atuou no Espírito,
né, no poder do Espírito, a igreja também é chamada a realizar sua missão pela capacitação do mesmo Espírito, como fala Atos capítulo 1, versículo 8. Então Cristo, ele não veio como ali ostentação, mas ele veio como servo, movido por compaixão divina, como diz Filipenses 2, versículos 5 ao 7. O Espírito o capacitava com sabedoria, com inteligência, poder e direção. Isaías 11, versículo 2. Esse padrão, tá, mostra que até o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Mateus 4, versículo 1, né, quando fala lá que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Então, o exemplo do Filho, ele tem implicações diretas para os discípulos. Jesus deixou claro que a obra do reino só pode avançar mediante a unção do Espírito, como diz Lucas 24, 49 e Atos 1 e 8. Então, isso aqui confirma aqui a ênfase pentecostal de que o batismo no Espírito Santo não é apenas experiência inicial, mas capacitação contínua para o testemunho eficaz, para a manifestação dos dons espirituais e para uma vida de santidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o 11. Terceiro ponto do segundo tópico diz o seguinte título: o Filho e o poder do Espírito. Olha só, como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Tá? Temos aqui, então, como já observado, aqui os evangelhos mostram que, embora sendo Deus, o Filho viveu em dependência do Espírito Santo, revelando aqui a humildade de sua encarnação e oferecendo um paradigma, né, para a vida cristã. Agora, tal relação entre Cristo e o Espírito não diminui sua divindade, mas evidencia o ministério, tá, da união hipostática em que o Verbo eterno assume a natureza humana e nela realiza a redenção em plena obediência ao Pai pelo poder do Espírito Santo. Como fala João capítulo 6, versículo 38 e Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Agora, seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como a manifestação ali das três pessoas da Trindade no plano redentor, lá em Lucas capítulo 3, versículo 22. Exegeticamente, o verbo grego katabaino, né, que quer dizer descer, tá, indica o revestimento de poder do Espírito para a missão messiânica, não uma outorga de divindade, mas a confirmação de uma consagração messiânica, tá? No deserto, em contraste com Adão, que sucumbiu à tentação, Cristo, o último Adão, venceu o diabo pela obediência à palavra e pelo poder do Espírito, como fala Mateus capítulo 4, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. A unção
e o poder do Espírito sustentaram o seu ministério terreno em todo o tempo. E nós podemos conferir, né? Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4 e Mateus 12, versículo 18 ao 22. Agora, seus milagres eram sinais que revelavam ali o reino de Deus e eram realizados em cooperação com o Espírito, como diz Mateus 12 e 28. E em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu sempre no poder do Espírito. João, capítulo 6, versículo 38. Então, sua obediência encontrou o ápice da cruz e sublimiou ali a dimensão trinitária do sacrifício, quando diz lá em Hebreus 9 e 14, né? Então, a sua vitória sobre a morte é também uma obra operada pelo poder do Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz isso. Então, desse modo, todas as etapas da vida de Jesus, isso quer dizer encarnação, batismo, tentação, pregação, milagre, morte sacrificial e ressurreição, aqui nós vemos que são apresentadas como fruto da cooperação entre o Filho e o poder do Espírito na execução ali do propósito do Pai. Então essa cooperação enfatiza que a salvação é obra do Pai, realizada pelo Filho e sustentada pelo Espírito. A conduta do Senhor, tá? A conduta do Senhor Jesus mostra que o poder para a missão procede do Espírito. Assim, o crente é chamado a viver sob a mesma dependência, realizando a obra do reino, né? Como fala Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, tá? Então, temos aqui o terceiro tópico, que nos traz o seguinte título: a Trindade e a missão redentora. No primeiro ponto fala sobre o Pai envia o Filho e o Espírito. A lição diz o seguinte: a salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio, tá? Desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Então aqui nós vemos o Pai envia o Filho e o Espírito. Reitera-se que a Escritura apresenta o Pai como a origem e o fundamento da salvação. Ele é a fonte de todo o propósito redentor, como fala em João capítulo 3, versículo 16. O Pai não apenas idealiza o plano, mas envia o Filho ao mundo, não como mero mensageiro, mas como oferta viva para resgatar os que estavam debaixo da lei, quando diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, e também em Hebreus capítulo 9 e 14. O verbo grego aqui é apesteilen, né, que quer dizer enviou, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e denota não só um comissionamento, mas uma missão com propósito sacrificial. Aqui o envio do Filho mostra que a redenção é histórica, concreta e também vicária, né? Atos 10 e 38. E essa perspectiva mostra que a redenção é a expressão da graça e do amor eterno do Pai. 1 João capítulo 1, versículo 4 e 9. Esse amor
foi a causa do envio do Filho para propiciação pelos pecados da humanidade. Quando diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. E o Filho, o Verbo eterno, encarnou-se para cumprir perfeitamente a lei e assumir a penalidade do pecado, que diz ali em João, capítulo 1, versículo 14, e 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, versículo 21. Quando olhamos para o credo atanasiano, lá do século IV, ratifica que Cristo sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus, assentando-se à direita de Deus, Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Agora, o Espírito que também procede do Pai, como fala em João capítulo 15, versículo 26, não é um agente passivo. Ele não ocupa papel secundário, mas é plenamente ativo na salvação. Como já visto, reitera-se que o Espírito concebe o Filho no ventre de Maria. Como diz Lucas 1:35. Unge, capacita e acompanha o Filho em cada etapa do seu ministério. Como diz Atos capítulo 10, versículo 38. E também, finalmente, o Espírito aplica os méritos de Cristo na vida dos crentes. Tá? Paulo, ele afirma que é pelo Espírito que o cristão conhece e experimenta a salvação. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 12, e Romanos capítulo 8, versículo 16. E aqui, dessa forma, a obra do Filho realizada na cruz torna-se eficaz em cada crente pela ação do Espírito. Então, olha só que interessante. Quando ali nós vemos, né, o agente passivo, nós vemos aqui o Pai é ingênito, tá? O Filho é gerado e o Espírito Santo procede deles. Então, a insistência nessas propriedades pessoais não é tentar explicar a Trindade, mas fazer a distinção entre as fórmulas ortodoxas trinitarianas e as fórmulas heréticas, né? Modalísticas, tá? Essa comparação ratifica-se, né? Demonstra que a redenção é, em sua essência, uma obra trinitária. Então, sem sobreposição ou confusão, mas em perfeita harmonia. Essa estrutura aqui, meus queridos, não revela três salvação distintas, mas uma só salvação trinitária, tá? O Pai, em amor eterno pelos pecadores, envia. O Filho, em total submissão e obediência, executa. E o Espírito, em virtude e poder, aplica. Como fala 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A fé cristã encontra aqui, então, a sua base para viver na experiência do amor do Pai, para viver na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo, como fala Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No segundo ponto, aqui do terceiro tópico, nós temos o título: O Espírito revela e exalta o Filho. Olha o que a lição nos apresenta. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro,
da obra do Espírito. Então aqui nós vemos a explicação. João, ele explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas é revelar e exaltar o Filho. Cristo aqui, ele afirmou, lá em João capítulo 16, versículo 14, a parte A, ele me glorificará. Então o verbo glorificar, ele é do grego aqui, doxei, doxasei, né? Significa louvar, exaltar, tá? Doxasei. Significa louvar, exaltar, magnificar, celebrar e ainda conferir honras, tornar a dignidade e ali o valor de alguém manifesto e conhecido. Quando nós vemos Strontan, ele afirma que o Espírito não falará de si mesmo, mas glorificará Jesus, fazendo conhecido o que lhe pertence. Então aqui na natureza, a natureza e humildade recatada do Espírito vem à tona, né? Até a sua atitude submissa é semelhante a servo, da mesma maneira que Jesus. Tá? Então o versículo completa a missão do Espírito, quando fala lá em João capítulo 16, versículo 14, a parte B, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o texto ressalta que a mensagem do Espírito não é autônoma, mas proveniente do Filho. Ele transmite aquilo que já pertence a Cristo, revelando quem é Jesus e o que ele fez. Então, Carson aqui ele enfatiza que seu meio é a revelação da pessoa e da obra de Jesus. Não quer dizer simplesmente que o Paracleto, tá, passa para frente o que Jesus declara, mas também que toda revelação relacionada à pessoa e missão de Jesus são reforçadas para os discípulos. Nesse aspecto, o ministério do Espírito objetiva formar no crente uma vida santificada, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, e também glorificar a Cristo, como diz João 16 e 14. Então, não consiste apenas em repetir ou lembrar o que Jesus disse, mas consiste em fazer com que os discípulos compreendam, internalizam e vivam a revelação ali de Cristo, tá? Como fala Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele reforça, né? Comunica e aplica aos discípulos a verdade e a vida que estão em Jesus, como fala João capítulo 6, versículo 63. E desse modo, no culto e na pregação, o Espírito deve elevar Cristo, confirmando sua morte, ressurreição e senhorio, né? Falado ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e Romanos capítulo 10, versículo 9. E não trazer foco em experiências subjetivas ou no próprio Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Agora, assim toda manifestação do Espírito deve glorificar a Cristo. Tá? 1 João capítulo 4, versículo 2. Em vista disso, o Espírito não busca glória própria. A lição nos falou aqui, tá? Não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho, como diz em João 15, 26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja, tá? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, sobre esse contexto. Assim, então, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, então, a igreja
odierna deve discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Como diz 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2. E tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. João, capítulo 16, versículo 13. No terceiro ponto, a lição diz o seguinte título: a fé e a submissão do crente. Lendo na lição diz o seguinte: o plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Tá? Então, o plano da redenção é uma obra trinitária, concebida lá na eternidade, tá? E realizada na história por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo, embora seja uma iniciativa soberana de Deus, a salvação requer uma resposta humana de fé, uma resposta, submissão e obediência. Paulo, ele afirma que a salvação é um dom de Deus. Quando ele fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse princípio demonstra que, ainda que o homem não seja agente da redenção, tá? Ele é seu recipiente e participante, tá? Como diz a Escritura lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Então, Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, ela submeteu-se com fé. Como diz Lucas capítulo 1, versículo 38. E a fé, meus queridos, é mais do que um assentimento, tá? Intelectual. É confiança e entrega total a Deus. Na perspectiva pentecostal, não é possível exercer a fé salvífica à parte da capacitação divina. Tudo quanto pertence à salvação é dádiva divina. Então, a fé é a resposta do homem. É Deus quem possibilita a fé. Mas a fé, que é o ato de crer, não é de Deus, mas do homem. Então, nesse diapasão, né? A submissão está intrinsecantemente ligada à fé. Pois confiar em Deus implica abrir mão do controle pessoal e entregar-se à sua vontade. Como fala Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, nesse contexto, um exemplo bíblico de submissão é Maria, mãe de Jesus. Sua confiança, seu acatamento nas palavras do anjo, como fala Lucas 1:38, servem como exemplo de postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isso é, confiar com humildade e entrega total, como fala o Salmo 37:5, tá? Assim, então, como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível, como diz Lucas capítulo 1, versículo 37. Agora, a resposta que Ele espera de seus discípulos são atitudes que incluem, primeiro, fé,
confiança do caráter e nas promessas de Deus, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Segundo, arrependimento, que é mudança de mente e de vida, como fala Atos capítulo 17, versículo 30. E terceiro, né, a terceira atitude é a obediência, que é por meio da prática da palavra, como diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Vamos para a conclusão? A conclusão da lição diz o seguinte: reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo. Submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém? Aqui chegamos a mais uma lição finalizada, né? Vamos fazer o nosso exercício, revisando o conteúdo aqui. A primeira questão da nossa lição diz o seguinte: de acordo com a lição, o que significa a palavra santo? Resposta: a palavra santo significa separação do pecado e consagração a Deus. Segunda questão: qual é a base da nossa redenção, justificação e santificação? Resposta: a santidade de Cristo é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Terceira questão: o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus que lhe capacitava com o quê? Resposta: o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito Santo que lhe concedia sabedoria, poder e direção. Quarta questão: qual é a missão do Espírito? Que João explica conforme Jesus afirmou em João capítulo 16 e 14. Resposta: a missão do Espírito é glorificar e exaltar o Filho. Quinta e última questão: quando nós colocamos nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível, qual é a resposta que Ele espera de nós? Resposta: Deus espera de nós fé, arrependimento e obediência. Amém? Aqui chegamos a mais o término de uma lição, né? A lição de número 12 do nosso primeiro trimestre de 2026. Meus queridos, não esqueça de compartilhar esse estudo, não esqueça de estar aí se inscrevendo em nossos canais, também ativando o sininho, comentando, deixando aí o seu comentário, para que venha mais receber mais mensagens, mais aí estudos bíblicos da parte de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Pai querido, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais esta aula abençoada, Pai. Deus, que as palavras que foram aqui, Senhor, ensinadas, Pai querido, que teu Espírito Santo, Senhor, os direciona a cada coração, a cada ouvinte, a cada professor que estará preparando a sua grade, a sua aula, a cada aluno, Senhor, que estará estudando, Pai Santo, capacitando a cada um, Senhor. Pai querido, é o que nós te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.